Bom, pessoal, estamos aqui hoje com Danilo Beruti, grande autor, que era autor de quadrinhos nacionais e agora estamos indo para a Marvel. Como é que está sendo essa experiência de trabalhar na Marvel, primeiramente? Bom, é uma coisa que eu sempre busquei foi trabalhar exclusivamente com quadrinhos, né? Desde que eu comecei a fazer quadrinhos em 2009, esse é o sonho, né? E agora eu meio que estou realizando isso, né? O meu dia a dia é fazer quadrinhos, então para mim está sendo super legal, assim. Eu acho que eu cheguei num ponto onde eu precisava me dedicar muito ao desenho para conseguir melhorar o desenho, né? Você está sempre buscando melhorar nas coisas que você faz. E eu estava precisando ter essa experiência dessa coisa de trabalhar numa revista mensal para se dedicar exclusivamente ao desenho, né? E o quadrinho, o teu quadrinho autoral vai continuar, vai continuar fazendo assim que der, conforme dá, como é que vai continuar isso aí? Ou vai parar, vai se dedicar só a tua carreira internacional? Olha, é assim, vamos dizer, né? Essa parte de se dedicar à carreira de desenhista, né? Ah, eu sempre fiz o meu projeto autoral em paralelo com uma outra atividade profissional. Então, eu já fui ilustrador para publicidade, já fui publicitário. Então, eu tinha que meio que casar essa atividade de fazer quadrinhos com uma outra atividade profissional. E eu pretendo continuar fazendo a mesma coisa. Então, ao mesmo tempo que eu vou trabalhar para a Marvel, eu vou me dedicar a projetos que eu tenho ideia de fazer, que são coisas até ideias já um pouco velhas, assim, de que eu já tenho há algum tempo, né? E continuar desenvolvendo esses trabalhos. Eu ainda não sei o que eu vou fazer, porque eu estou prestes a entregar o Astronauta 3, e aí vai me liberar um espaço para estar desenvolvendo alguma outra coisa. Eu ainda não decidi o que eu vou fazer, mas para mim não é uma dificuldade absurda levar as duas coisas ao mesmo tempo, que é uma coisa que eu já estou acostumado. Mas, por outro lado, também é quase um ano sabático, não ter que ficar, sabe, levando duas coisas ao mesmo tempo. Então eu estou aproveitando um pouco também para dar uma descansada e ver qual... Porque você sonha em fazer diversos projetos, né? E você meio até, se for meio maluco que nem eu, você fica contando os anos de vida que você tem para entregar projetos. Assim, sabe, eu consigo entregar mais 30 projetos antes de não conseguir enxergar. Então ainda não decidi, assim, tem que também dar um tempo para ver o que se destaca dos projetos que você quer fazer para sair daquele momento, assim. Necronauta, pode voltar? Pode ter mais alguma coisa? Pode tanto ser uma continuação do Necronauta, um volume 3, como pode ser uma continuação do Bando de 2, como pode ser uma ideia nova, como pode ser um pitch para Marvel, para DC, ou sei lá, eu ainda não me decidi, mas tudo isso está aberto a possibilidade de acontecer. Bando de Dois é um quadrinho nacional que eu acho ele muito bom porque ele é nacional mesmo, sabe? Ele traz essa veia de sertão, enfim, um negócio bem diferente. Como é que foi essa ideia? Como é que surgiu essa ideia do Bando de Dois? Eu tenho meio que na minha cabeça o seguinte: se você faz uma pesquisa histórica sobre o Velho Oeste americano, ele é muito mais chato e ele é muito menos agitado e grandioso do que o cinema te faz pensar, né? Então, quando você tem o vaqueiro comum sendo um cara que está faltando 12 dentes na boca, tem barriga d'água e tem 1,50 m de altura, e no cinema ele se transforma no Clint Eastwood, né? A ideia do Band 2 foi meio que fazer isso com a nossa cultura nacional, dar essa importância, dar essa coisa gigantesca para as coisas que a gente tem no Brasil. E para minha surpresa durante a pesquisa, eu descobri que o cangaço era infinitamente mais interessante do que o Velho Oeste, porque você tem esse personagem do cangaceiro, que é uma mistura de um pirata com um samurai, com um pistoleiro, que vai de uma cidade em outra, roubando, matando, e tem lutas, quer dizer, você tem desde do uso da espada e do código de honra do samurai, até uma arma que já é uma arma com a tecnologia quase da Segunda Guerra Mundial. Então, é tão interessante e sem nenhuma forçação de barra, já é tão bizarro assim, né?
que eu achei que era perfeito para você fazer uma adaptação meio que dentro de uma lente Sérgio Leone, né? E foi um trabalho excelente. Assim, realmente, eu acho que é uma das coisas Obrigado. assim brasileiras, assim, com a veia regional, assim, que eu achei mais interessante, assim, daquilo que eu li, ao menos, né? Mas eu achei, assim, muito bom. E voltando só para a carreira internacional, como é que foi o contato com o Joey Prado, a Chiaro Escuro? Como é que foi o desenvolvimento dessa parceria, enfim, do agenciamento para que te levou para a Marvel? Bom, desde que eu comecei a me enfiar nesse mundo dos quadrinhos, né? Porque até 2009, 2007, 2009, a coisa dos quadrinhos para mim era assim, eu era um leitor de quadrinhos que desenhava. Já tinha até tentado fazer alguma coisa de quadrinhos, mas sempre fiquei frustrado com o resultado e desistia e não levava à frente e tudo mais. Mas a hora que eu comecei eu levei isso a sério e falei assim, não, eu estou num momento profissional e de vida que eu consigo fazer isso, né? Porque eu estava trabalhando como ilustrador para a agência de publicidade. Então, eu não estava com aquele emprego de salário fixo, onde tem alguém sempre preocupado se você está ocupado ou não. Então, eu trabalhava como freela. Tinha momentos onde não tinha um trabalho para fazer. Então, eu falei assim, esse momento eu gasto navegando pela internet, ou eu começo a botar ideias no papel e desenvolvo o projeto, né? A partir daí eu comecei a conhecer esse mundo todo de convenções de quadrinhos, de eventos de quadrinhos, de comic shops, de produção independente e tudo mais. E conhecendo as pessoas, acabei entrando em contato com o Joe e conhecendo o trabalho que ele faz, né? Naquele momento não era muito ainda o que eu queria fazer. Eu sabia também que eu tinha que ter um aprendizado a ser feito e me maturar como autor antes de poder chegar nesse ponto de mostrar trabalho para a Marvel e para a DC, né? Porque eu acho importante você ter uma maturidade autoral e até no seu trabalho de desenho antes de entrar num esquema de produção mensal, né? Você precisa já chegar lá meio definido quem você é para você poder vender o seu trabalho para eles. Para não acontecer deles te pedirem para você mudar o seu trabalho para chegar no resultado que eles querem, sabe? Então, aí, de 2009 até, basicamente 2015, foi isso que eu fiz, né? Fui desenvolvendo um estilo próprio, um jeito de escrever, um jeito de desenhar, um jeito de trabalhar as histórias, de fazer a narrativa e tudo mais. E chegou um momento onde eu não aguentava mais trabalhar em publicidade. Então, eu falei assim, Joe, é agora, vou fazer um portfólio, me passa umas páginas de roteiro para fazer uma decupagem de roteiro, me passa o que você acha que tem que fazer para você poder mostrar e vender meu trabalho para as editoras. E a gente fez isso e começou a dar certo, ainda eu trabalhando em agência, então chegou uma hora que era lógico que a melhor decisão era mergulhar de cabeça. E deu certo? Tá dando certo. Tá dando certo. Só para finalizar, tu é um cara que trabalha com o roteiro e a arte. Tu acha que o autor nacional ele consegue ou vai conseguir algum dia trabalhar com o roteiro lá fora? Olha, é uma das coisas que eu pretendo tentar fazer. Eu não acredito em nenhum dos argumentos que historicamente as pessoas têm dado para não poder ter um roteirista brasileiro trabalhando num gibi americano, seja sei lá, um Batman, um Super-Homem, ou muita gente fala assim, não, porque a cultura é diferente. Não é. A gente vive, assim, 70%, 80% de cultura americana em todas as séries de TV que a gente assiste, sabe? Então, a gente sabe um monte de coisa, um monte de... tem a dificuldade da língua, mas também não acho que isso é uma coisa extremamente importante. Eu acho que você aprende, é uma coisa que você aprende, entendeu? E que você pode ter uma ajuda do editor em talvez adaptar um tipo de linguagem para um tipo. Vamos ver onde nós estamos. Bom, então, como eu estava falando, eu não acredito que é impossível de um brasileiro escrever
gibi americano, sabe? Eu acho que a gente vive a cultura americana através de séries, através da internet. Metade das cidades onde os super-heróis existem são fantasias. Inclusive, a maior parte dos escritores que escrevem as histórias de super-herói que acontecem em Nova York não vivem em Nova York. Então, eu acho que assim, tem um monte de coisas que a gente cria empecilhos para justificar isso não acontecer, né? Então, é um mundo de fantasia e eu acho que dá para um autor brasileiro se identificar com as características mais universais dos personagens e escrever tão bem quanto qualquer outro cara, né? Tanto que hoje a gente vive na espuma de autores ingleses que redefiniram os universos dos super-heróis americanos, né? Eu acho que é só uma coisa assim de você ir planejando e tentando e ver se você consegue uma hora ter uma abertura para fazer isso e abraçar a ideia, sabe? A gente torce para isso acontecer. A gente quer ver Danilo Beirute lá como roteirista também. Eu torço também. Certo, então, senhoras e senhores, Danilo Beirute. Obrigado.